Nós estamos nessa série já há algumas semanas, a sabedoria para a vida comum. E tratamos de vários temas associados com a grande chave nas Escrituras, que é esse tema da sabedoria. Falamos sobre as fontes da sabedoria e a natureza da sabedoria como ciência da Shalom, como essa ciência que traz paz e integridade no lugar onde nós estamos. Falamos sobre a importância da língua, o papel da língua, sobre a importância do serviço, do cuidar e ser cuidado, da economia da graça na construção da comunidade. Falamos sobre a relação entre contentamento e o discernimento crítico na vida para tomar decisões, que é um traço da sabedoria, o julgamento, o juízo. Falamos sobre a importância de remir o tempo, de contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios, como ensinou Moisés. Falamos sobre o princípio do perdão e como o perdão é necessário para o nosso coração ser puro e para os laços com os irmãos, especialmente com os parentes no contexto de casa. A gente deu uma ênfase nisso semana passada, sejam saudáveis, sejam estabilizados. E nós vamos falar hoje sobre humildade. Humildade é uma virtude, é um tema judaico-cristão muito importante e ele é muitas vezes conectado na Bíblia com o tema da sabedoria. Em Provérbios, capítulo 11, a gente lê exatamente isso. Capítulo 11, verso 2. Quando vem a arrogância, em seguida chega a desonra. Mas a sabedoria está com os humildes. Como canta no seu verso João Alexandre, a sabedoria mora com gente humilde. Algumas versões trazem assim, a sabedoria habita com os humildes, ou habita com a humildade. Provérbios 11. Então, se a gente vai falar sobre sabedoria, a gente precisa falar do tema da humildade. Então, eu quero que você tenha em mente esse texto e o nosso próximo texto, que nós vamos voltar a ele no finalzinho ainda da nossa reflexão, é Filipenses capítulo 2. É um trecho tão famoso sobre Jesus, que traz um hino cristológico sobre sua humilhação e exaltação, e a gente precisa ter ele sempre em mente quando a gente fala sobre a humildade na Bíblia. Filipenses capítulo 2, verso 1 em diante, até 11. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai Celeste, nos ilumina pelo Teu Espírito Santo e pedimos que o Senhor coloque o nosso coração no lugar certo. Trabalhe em nós para que a gente não resista ao Senhor e à voz do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. A sabedoria está com os humildes. Provérbios capítulo 11, verso 2.
Uma das inovações na imaginação moral do Ocidente foi a concepção judaico-cristã de humildade. Isso não era algo de importância no mundo greco-romano ou entre os pagãos europeus ao tempo de Jesus. Isso é claramente uma inovação judaico-cristã, uma concepção nova sobre a vida moral, sobre a organização da vida moral, colocar essa virtude num lugar tão importante. E por causa disso também o cristianismo entendeu que de todos os vícios, o pior seria o orgulho. Então, nas diversas taxonomias do pecado que a gente encontra, de aspectos diferentes do pecado podem ser enfatizados. Existe uma espécie de trindade do pecado, que alguns talvez já conheçam, que envolve os 3 grandes vícios: a incredulidade, a concupiscência e o orgulho. São os 3 grandes pecados, as raízes dos pecados, né? A incredulidade, a descrença, a apistia, a infidelidade é um dos pecados. A epithemia na Bíblia, a concupiscência, o desejo infinito, descontrolado. E nós temos a híbris, o orgulho. O orgulho era reconhecido em certos contextos, a arrogância, como um vício. Mas no cristianismo, o orgulho veio para o centro. Eu vou citar aqui um trecho bem conhecido do Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E ele diz o seguinte, sobre esse pecado, né? De acordo com os mestres cristãos, o vício fundamental, o mal supremo, é o orgulho. A devassidão, a ira, a cobiça, a embriaguez e tudo mais não passam de ninharias comparadas com ele. É por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais oposto a Deus que existe. Então ele consegue, dizendo sobre isso, se você pensa que é um exagero, né, se quer descobrir quão orgulhoso você é, a maneira mais fácil é perguntar-se: o quanto me desagrada que os outros me tratem como inferior ou não notem a minha presença, ou interfiram nos meus negócios, ou me tratem com condescendência, ou se exibam na minha frente? A questão é que o orgulho de cada um está em competição direta com o orgulho de todos os outros. Se me sinto incomodado porque outra pessoa fez mais sucesso na festa, é porque eu mesmo queria ser o grande sucesso. 2 bicudos não se beijam. O que eu quero deixar claro é que o orgulho é essencialmente competitivo por sua própria natureza, ao passo que os outros vícios só o são acidentalmente, por assim dizer. O prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais do que a pessoa ao lado. É a comparação que torna uma pessoa orgulhosa, o prazer de estar acima do restante dos seres. E eliminado o elemento de competição, o orgulho se vai. Então o orgulho é diferente de outros pecados. Em outros pecados você deseja coisas específicas, mas o orgulho, como diz C.S. Lewis, é o mais espiritual dos pecados. Porque o orgulho significa simplesmente desejar estar acima dos outros. E você pode perder a beleza, perder a riqueza, perder até o corpo físico, como os demônios que não que perderam, mas que nem têm corpo, e você ainda continuar cometendo o pecado do orgulho. Porque é um pecado totalmente simbólico. O importante é subir e estar acima de todo mundo e colocar os outros a seu serviço. É uma espécie de buraco negro narcisista. Isso é o orgulho. Então ele é um pecado diferente, é um pecado terrível. E é por isso que não é possível entrar num relacionamento com Deus e manter o orgulho. Tiago, citando o Antigo Testamento, diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O processo de conversão é exatamente esse processo em que nós somos colocados no nosso lugar. E a gente deixa de querer ser mais do que a gente é ou do que a gente pode ser.
Então, na salvação pela graça, Deus atinge o orgulho humano no âmago. E é por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 3 que a jactância é excluída pela justificação pela fé. Onde está a jactância? Foi de todo excluída. Porque se você é salvo pela graça de Deus mediante a fé, então os seus méritos, o que você pensa que você é ou pode ser, o que você pode apresentar diante de Deus, isso tudo é descartado. Você é posto completo, íntegro no relacionamento com Deus e os méritos são unicamente dele. Então a jactância é excluída. A graça de Deus é aquilo que elimina o orgulho. E se você quiser ficar aprisionado, amarrado no orgulho, você não consegue se abrir para a graça de Deus. Muitas pessoas levantam essa questão. Mas pastor, e pessoas aí que fazem boas obras e que buscam ser caridosas e amorosas com os outros e ser virtuosas e respeitar os outros, porque as pessoas, mesmo sendo muitas vezes melhores no seu caráter do que um cristão, elas, de acordo com a Escritura, seriam condenadas ou podem vir a ser condenadas realmente? E realmente isso é um paradoxo no cristianismo. Lembra do ladrão da cruz? Era um bandido. Na última hora, pendurado na cruz, um dos ladrões zombou de Jesus e o outro ladrão se humilhou. Essa é a diferença. O outro ladrão admitiu o lugar dele, repreendeu o outro bandido e disse: olha, a gente está aqui porque merece, mas esse aí não fez nada. Nós estamos aqui na cruz porque esse é o nosso lugar. Mas não era o lugar dele. Então ele pede para Jesus ter misericórdia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, o arrependimento genuíno envolve essa humildade, esse gesto de humildade. E a humildade, nesse sentido, é uma virtude que, como o amor, é muito curiosa, porque ela tem muito a ver com reconhecer aonde você está e quem você é. E isso significa, muitas vezes, reconhecer que você não tem virtudes. Então, veja que virtude curiosa. Ela pode ser a virtude de reconhecer que você não tem virtudes. E que você como ladrão, você sendo condenado, está exatamente aonde está. Então, é uma virtude que se esvazia para ser preenchida. Ela é quase uma virtude negativa nesse sentido. Ela ainda não é o ser bom, mas ela faz espaço para que o bem entre. Então, é uma virtude diferente. É por isso que é compreensível que os pagãos não entendessem essa virtude. Essa virtude, para se assentar no centro da sua vida, depende de você aceitar a sua criaturidade. Ela é uma virtude que tem raízes teológicas. Essa virtude negativa, que significa admitir o seu vazio e solicitar que o bem o preencha, ela existe em quem se vê como criatura, como pó. É exatamente a virtude que corresponde à crença na existência de Deus. O orgulho, se não é ateísta do ponto de vista conceitual, é ateísta do ponto de vista moral. Porque no orgulho, nós precisamos estar no centro do mundo, mas não é possível que a gente seja no centro do mundo com Deus sentado lá. Por isso, existe uma negação de Deus no orgulho. No orgulho, a gente se enche e não pode ser preenchido por Deus. No orgulho, a gente pode tudo, então a gente não precisa de Deus. E por isso a gente não pode receber a graça de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Francis Schaeffer, em Verdadeira Espiritualidade, enfatiza muito isso, a importância, a necessidade de nós nos ajoelharmos diante de Deus. Não é só a gente se ajoelhar diante de Deus como pecadores, mas como criaturas. E a origem de todos os problemas psicológicos, segundo Schaeffer, e eu concordo, está aí no fato dos homens não poderem se ajoelhar diante de Deus como criaturas e reconhecerem que são pó e nada mais do que o pó e a graça de Deus. Então isso é realmente uma inovação cristã, uma coisa distinta do cristianismo, ligada à crença em um Deus pessoal e gracioso do qual nós dependemos. Por isso mesmo, nas Escrituras,
a sabedoria tem como uma das suas marcas a humildade. A sabedoria habita com os humildes. Então, depois dessa introdução em que eu falei sobre o conceito central do que é o orgulho, do que é a humildade e da dimensão teológica do orgulho e da humildade, eu quero destacar aqui a humildade e o orgulho, onde eles estão, eles iluminam a nossa vida, mas de formas diferentes. Existem duas lâmpadas. Uma das lâmpadas é a sabedoria, é se dobrar diante dos mandamentos do Senhor. E a outra lâmpada é o orgulho. Provérbios, capítulo 6, verso de 3, diz o seguinte: pois o mandamento é uma lâmpada, e a instrução uma luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, num dos trechos de Provérbios em que se fala sobre a sabedoria, nós aprendemos isso, que a palavra do Senhor é lâmpada, como está nos Salmos também. A sabedoria divina, de acordo com Provérbios, capítulo 8, é o arquiteto do Senhor. Nesse grande hino à sabedoria, em Provérbios 8, a sabedoria diz que ela estava com o Senhor desde o princípio, quando ele ia começar as suas obras, e celebrou e se alegrou com o Senhor nas suas obras, e ela era o seu arquiteto. Eu gosto muito dessa imagem, porque transmite a ideia de que existe uma ordem no mundo, existe uma ordem na realidade, e essa ordem é sábia. Sabedoria, e a gente já destacou isso em outros momentos nessa série, não é meramente sagacidade, não é pensar rápido, não é ter uma inteligência lógica, analítica. Isso não é sabedoria. Sabedoria é uma humildade que se submete à ordem do real. Por isso, nós encontramos essa superposição da literatura bíblica de sabedoria com a literatura de sabedoria do mundo antigo. Existe, a gente sabe disso, existia a figura do sábio no Mediterrâneo, que entre os gregos eventualmente se tornou filósofo, mas existia essa figura do sábio entre os cananeus, entre os sumérios, entre os egípcios. Naquele ambiente ali, a ideia do sábio não era desconhecida. E há muitos ditos de sabedoria em Provérbios e Eclesiastes também, nos Salmos, que têm paralelos com a sabedoria do mundo antigo. Isso é interessante porque se uma pessoa que está na linhagem da revelação, na linhagem abraâmica, começa a compreender a ordem do real e como o mundo funciona e como Deus estruturou a realidade e a história. E se uma pessoa que não está na linhagem abraâmica, um Melquisedeque, um outro sábio, mas que obteve pela graça o temor do Senhor e começou a observar a realidade e entender a estrutura da realidade, então eles vão chegar no mesmo lugar. A sabedoria estruturou, planejou, arquitetou o universo que todos nós compartilhamos. Então, a sabedoria, ela envolve humildade, porque na sabedoria nós nos dobramos a essa ordem original. Nós procuramos ouvir a sua voz, ainda que suave. Procuramos entender como o mundo funciona, como a vida humana funciona, o que é o certo e o errado, e nós deixamos de dar murro em ponta de faca. A sabedoria envolve um deslumbramento diante da beleza e da racionalidade da realidade, ao invés de um deslumbramento a respeito de nós mesmos. Então, a sabedoria é estática, ela tira a gente de dentro de nós mesmos e nos coloca para fora, e nos torna interessados. Nos torna interessados na vida, interessados no mundo, interessados nos animais, interessados na ordem moral, interessados em como estruturar uma família, interessados. A gente não fica só pensando em nós mesmos, mas a gente fica deslumbrado, admirado e interessado na estrutura das coisas. E a certa altura a gente descobre que outras pessoas sacaram isso também. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu postei isso. Não tantos anos, talvez uns 4. Eu postei isso no meu Instagram, deve estar lá.
eu estava descendo de carro num bairro aí de Belo Horizonte, um morro, Belo Horizonte cheio de morro. E eu estava descendo de um morro bem alto e a gente ficou de frente para o sol. E o sol estava querendo descer, ainda não se pondo, mas ali 4:30 da tarde. E foi entre as nuvens, foi uma visão tão gloriosa que eu estava meio distraído ali, ouvindo rádio, desliguei, parei o carro no acostamento e fiquei olhando. Eu fiquei tão admirado com a beleza do céu, a beleza do sol. E o louvor brotou na hora, então eu tive que parar. Eu parei, saí do carro e fiquei ali, encostei, olhando, peguei a câmera, claro, o que a gente faz hoje para tirar uma foto. E de repente eu notei que uma pessoa parou do meu lado, inconsciente de mim. Parou de carro também um pouco à frente, desceu do carro e ficou olhando para o sol. E foi tirar uma foto também. Então, existem realidades que se impõem a nós. Elas se impõem a nós, mas você tem que ter olhos. Então, a sabedoria é exatamente aquilo que se desenvolve quando nós ganhamos esses olhos para a ordem e a beleza da realidade. E isso tira a gente de nós mesmos, a gente se esquece. E a gente passa a considerar essa estrutura. Então, nesse sentido, a sabedoria nos ilumina, ela vem de fora e ilumina a gente. A sabedoria nos faz abraçar a realidade, se contentar com a realidade, respeitar e acompanhar a realidade. E daí que o sábio começa a descobrir as leis da vida, as leis da felicidade, as leis da vida social, as leis da comunicação. Então ela começa a ajustar o seu comportamento. É assim que surge o sábio. Essa descoberta da luz divina que está lá fora. Claro que está na ordem natural e de forma mais nítida no mandamento, na revelação da Escritura, mas é a mesma sabedoria. Vamos lembrar do Novo Testamento. O mesmo Logos, através do qual Deus fez o mundo, é o Logos que se encarnou em Jesus. Então vejam que o orgulho é um pecado muito radical, porque o orgulho troca então a sabedoria divina que está na natureza e na Escritura pela sua própria sabedoria. A luz que nos invade de fora para a luz de lanterna que nós projetamos. Então, existe essa lâmpada que vem de fora de Deus, mas existe uma outra lâmpada. Provérbios 26 fala sobre isso. Provérbios 26, 4. Pecados são o olhar arrogante e o coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios. Então, atenção para isso. Existe a lâmpada do Senhor, que é a sabedoria, que é o Logos. E existe a lâmpada dos ímpios, que é o coração orgulhoso. Porque é exatamente isso que acontece. O coração orgulhoso recusa a luz externa, recusa a luz do Logos. E ele quer projetar então no mundo a sua própria luz. É por isso que o orgulhoso não pode ser sábio. Porque o orgulhoso se desconecta, ele perde o respeito pela estrutura da realidade, pela ordem moral objetiva que Deus colocou no mundo. E ele decide que de si sairá o significado, que ele vai projetar o sentido do mundo. Isso faz parte, sim, do que a gente chama hoje, é uma das manifestações disso, o expressivismo romântico no liberalismo terapêutico progressista contemporâneo, tão presente nas políticas de identidade, é exatamente isso. Essa expectativa de que o sentido da vida seja algo que eu encontro dentro de mim e projeto na realidade. A sabedoria e a felicidade são descobertas através de uma viagem interior em que você encontra o seu verdadeiro self. Então pense em alguma coisa oposta ao ensino judaico-cristão e à Bíblia. É esse discurso moderno da identidade e da autenticidade, é o oposto. O coração orgulhoso e o olhar arrogante são a lâmpada dos ímpios. O orgulho desvia a nossa bússola moral. É como se o orgulho fosse um grande magneto dentro de nós que destruísse a nossa capacidade de julgamento moral, porque a gente não consegue mais achar norte, sul, leste, oeste. A gente passa agora a apontar sempre para dentro. E você não se orienta dessa forma. Você não acha o caminho dessa forma. Então o orgulho desvia a bússola moral, porque a orientação da jornada deixa de ser o bem
e essa ordem boa que Deus colocou na realidade para ser a busca de autoafirmação. E aí toda a sagacidade, a experiência, a inteligência que o sujeito tem passa a ser usada para essa autoafirmação. Então, você está usando do jeito errado, está fazendo do jeito errado. O que é buscado, né, nesse tipo de atitude, o que se lê no real agora, o que o indivíduo orgulhoso, arrogante lê quando ele olha para fora, quando ele olha para o real, não é mais essa ordem divina e o destino estabelecido por ela, o telos estabelecido por Deus na realidade, que é o fim, né? A finalidade, o propósito. A pessoa olha para o mundo e o que ela encontra ali é como as coisas beneficiam o meu projeto. O meu projeto de autoafirmação. Então, os recursos estão aí, mas ao invés de eles serem usados para nos guiar para chegar em algum lugar, eles são usados para mim. Então, vejam, isso te descola da realidade. Quando você é um narcisista, é por isso que isso te descola da realidade. Porque a realidade não se impõe mais. Os sinais da realidade são usados para fazer o que você quer. Você não se submete mais à ordem do mundo. Você vê uma estrada na sua frente, mas você não quer seguir até o fim dessa estrada. Então, você usa as coisas para o seu próprio benefício apenas. Então, isso descola a gente da realidade. Então, é necessário, para ter sabedoria, que a gente se livre da própria opinião. Que a gente se descolhe o nosso julgamento dessa prisão do self. Provérbios 14:8 diz o seguinte: a sabedoria do prudente está, veja só que interessante isso, em entender o seu caminho. Essa é a sabedoria do prudente, entender o seu caminho. Vejam, o prudente quer entender. Aquele que é prudente realmente deseja entender. Ele não quer só projetar a sua narrativa lá. Ele quer entender. Mas a tolice dos tolos está em enganar. Os tolos não estão ocupados com a realidade. Eles estão ocupados com a narrativa. Isso é diferente. Os sábios querem a realidade. Então eles precisam entender o seu caminho. Porque eles precisam chegar no lugar certo. Mas o tolo não, o tolo quer contar uma história. E ele conta uma história para os outros e para si mesmo. Ele emenda aspectos da realidade e inventa uma narrativa. Muito do que a gente chamou de fake news é isso. São pessoas que são criadores de narrativas. Muita gente hoje à esquerda e à direita é isso. Não é gente interessada na realidade. É gente interessada em narrativas. Então ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele pinça os elementos que interessam e, com base em muitas incertezas, constrói uma história. E acredita e compra aquela história e vive em cima dela. Mas é exatamente isso. A tolice dos tolos está em enganar. Provérbios 18:2 diz: o tolo não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar sua opinião. Exatamente isso. O tolo não quer entender, ele não quer saber. E daí? O tolo quer a narrativa. É só isso que interessa. Então, isso é exatamente o orgulho. E no orgulho a gente passa por cima dos outros. Mas a gente vai acabar sendo atropelado. A gente vai acabar, como diz também Provérbios, a roda da pedra que a gente move, a pedra que a gente move pode rodar sobre nós, ou o buraco que a gente cava, a gente pode cair dentro desse buraco. Agora veja a diferença aqui das duas lâmpadas. Porque existe uma lâmpada dos justos, dos sábios, e existe a lâmpada dos ímpios. A lâmpada dos justos é a ordem divina que se impõe, é o logos, é o mandamento. A lâmpada dos ímpios é o seu próprio coração orgulhoso, contando histórias, emendando detalhes e inventando sua narrativa e enganando a si mesmo e os outros. São duas lâmpadas. Mas é claro, são duas luzes bem diferentes. Na verdade, essa segunda luz, essa segunda lâmpada não é uma luz. Provérbios 4 diz o seguinte, 4, 18 e 19. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, tropeçam sem saber aonde. Quantas pessoas eu já encontrei sofrendo tremendamente
e perguntando repetidamente: o que eu fiz errado? E muitas vezes é evidente para todo mundo que ela fez errado. Mas ela escureceu o seu caminho, tapou os próprios olhos, não se dobrou às exigências da realidade, não quis entender o seu caminho, desprezou a natureza e a escritura, a ciência e a teologia e o exemplo dos antigos, e de repente está aí sofrendo e não sabe por quê, mas a tolice causa sofrimento. Jesus sofreu, mas Jesus sabia porque estava sofrendo. Ele sabia que estava ali para fazer a vontade de Deus. Ele não podia, claro, podia não entender ali na sua humanidade todos os propósitos de Deus, mas o que Deus queria para ele, ele sabia. E ele buscou fazer a vontade de Deus até o final. Como é que nós vamos fazer para caminhar nesse caminho, seguir essa jornada da sabedoria e viver em humildade? Como é que a gente chega na humildade? Aí é a parte mais difícil. Isso depende de Deus, depende de uma graça divina agindo em nós, porque o orgulho, a arrogância é como um buraco profundo que a gente cai. A gente não consegue sair de lá fácil. Kierkegaard, nas Migalhas Filosóficas, fala sobre essa nossa situação. Se a gente tem um problema só cognitivo, a maêutica resolve, um Sócrates nos ajudaria, a filosofia resolveria o problema. Mas quando nós estamos num buraco de pecado, então a gente precisa de um salvador, é outra coisa. E essa é a dificuldade, é que a sabedoria envolve sim cognição, compreensão e tudo mais, mas a recusa da sabedoria para ficar com o coração orgulhoso é uma tolice moral, é menos do que, é outra coisa, é mais do que saber, do que conhecer, do que informações, é uma prisão moral. E aí a gente precisa de uma ação divina para tirar a gente dali. A gente precisa confiar no Senhor. Provérbios 3, 5-7 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e desvia-te do mal. Provérbios 3. O que é que o sábio nos ensina aqui? Que a gente precisa confiar no Senhor. Veja só. A oposição é entre confiar no Senhor e seguir o próprio entendimento. Então vejam que para obter sabedoria precisa acontecer um autoesquecimento, um tipo de autoesquecimento, em que a gente olha para fora. Confiar no Senhor significa exatamente olhar para fora. Ao invés de a gente seguir o próprio entendimento, as nossas próprias inferências e preferências, a gente procura ouvir do Senhor. Então é isso que eu disse que é a humildade fundamental, que nos abre para a ordem do real, que nos abre para fora. Mas veja, não seja sábio aos teus próprios olhos. O que significa isso? Que isso é um dos paradoxos muito interessantes da vida espiritual na Bíblia. É que você só ganha as coisas perdendo. A gente leu isso hoje, quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Você, se quiser salvar a sua vida, você perde. Para ganhar, você tem que perder. A gente também lê isso na carta de Tiago, capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Tem algumas coisas que você não pode obter buscando-as diretamente. Você pode precisar e desejar todas as coisas, mas se você tentar buscar todas as coisas, você perde todas. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, existe uma ordem que Deus estabeleceu que contradiz a nossa sabedoria orgulhosa, porque o orgulho é exatamente essa tolice de pensar que você pode estender a mão e obter as coisas por conta própria, como se não fossem dádivas divinas e como se não dependessem de nós nos submetermos a essa ordem boa da realidade. Então, para você ser exaltado, você tem que ser humilhado. Quem vai herdar a terra não são os violentos, mas os mansos. Quem vai salvar a sua vida é quem perde a sua vida. E, igualmente, o sábio é quem não é sábio aos seus próprios olhos. Nós nos descobrimos sábios quando a nossa vida é iluminada pela sabedoria dos outros
e ilumina a jornada dos outros. Nós recebemos as coisas entregando as coisas. Então, saber-se sábio é algo que você só pode descobrir se Deus e as outras pessoas disserem. E não se você se autoafirmar. Nós buscamos a sabedoria e não a honra que a sabedoria traz. Quando alguém começa a afirmar a sua própria sabedoria, ele já esqueceu da sabedoria, porque ele está buscando, na verdade, a honra. E a honra se segue à sabedoria. A ordem é oposta. Sempre em que nós estamos buscando a nossa autoafirmação, nós nos descolamos da ordem divina da realidade e ficamos tolos. Então, existe um jeito de fazer isso. Provérbios capítulo 25, versos 6 e 7. Ouça esse trecho, que interessante. Não reivindique honra para ti na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos nobres. Porque é melhor que te digam, sobe até aqui, do que seres humilhado perante o príncipe. Então, isso é o que a sabedoria diz. Você não pode buscar a honra. Você tem que buscar o bem. É por isso que a sabedoria mora com os humildes. Porque os humildes não estão buscando a honra, estão buscando o bem. E isso os conecta à sabedoria que arquitetou o mundo e a história. E aí a honra se seguirá disso. Mas no momento em que você passa a buscar a honra, ao invés de buscar o bem, você se torna tolo. A lâmpada do orgulho se acende no seu coração e ofusca a luz que vem de fora. Provérbios 27, verso 2, diz o seguinte, veja que interessante, guarde isso no seu coração. Deixa que os outros te elogiem, e não a tua própria boca. Quanta gente não falou, mas pensou, eu sou demais. Melhor não ter dito, mas melhor ainda é não pensar. Deixa que os outros te elogiem, e não a tua própria boca. Os outros, e não os teus lábios. O que significa isso? Quando a gente espera que os outros, que Deus reconheça o que a gente faz, é o louvor que vem de Deus, né, como diz o apóstolo Paulo. Quando a gente espera que os outros reconheçam quem nós somos e o que fazemos, e eu não estou falando aqui sobre você ser uma pessoa escrava de expectativas dos outros, não se trata disso. Se trata de a sua opinião sobre si ser mediada socialmente. É você sair da bolha narcisista e permitir que vozes externas entrem na sua mente e te ajudem a pensar. Quando você tem gente que acha que é uma grande virtude, isso é uma coisa de hoje, que é uma grande virtude você ignorar todo mundo e pensar sozinho, ligar o não tô nem aí e pensar fazer tudo sozinho. Isso é tolice. Isso é tolice. Isso não é a verdadeira sabedoria. Jesus diz o seguinte no Evangelho de João, respondendo a pessoas que o acusavam, inclusive, de ter demônio. Então, em João, capítulo 8, Jesus diz o seguinte: eu honro o meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo. Há quem a busque, e ele é quem julga. Vejam só, de forma tão condensada, tudo que está lá em Filipenses. Jesus diz que ele está ocupado em trazer a glória para Deus. Ele está preocupado com o bem. Ele não está preocupado em trazer glória para si mesmo. Essa foi a tentação de Satanás. Pula aí do pináculo do templo, Jesus, para todo mundo ver que você é o Messias. Tudo isso te dareis prostrados te adorares. Toma uma atitude por si mesmo. Assuma o centro do universo, que é o seu destino.
Então, Jesus se nega a fazer isso. Ele se nega a buscar a sua própria glória e entra no caminho do serviço. E quem busca a glória de Jesus, então? Quem é esse que busca? É o próprio Deus. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. O compromisso dos cristãos é com o bem e não com a autoexaltação. A autoexaltação é o princípio da tolice. E o temor do Senhor, um teísmo verdadeiro, é o princípio da sabedoria. A autoexaltação é um ateísmo moral, em que nós deixamos de crer que existe um Deus justo que sabe o que está acontecendo e que tem um destino bom para nós. Então nós começamos a contar mentiras sobre o nosso lugar no universo, para os outros e para nós mesmos. Isso é o princípio da tolice. Crer em Deus de fato, viver num universo em que há um Deus, é um universo em que não tem jeito de eu ser o centro, porque o centro já está ocupado. E eu me dobro diante dessa realidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, na prática da humildade, em primeiro lugar, a gente precisa compreender isso, o princípio do autoesquecimento. Não é que seja errado você esperar ser exaltado e reconhecido pelos méritos que você eventualmente tenha. Mas é Deus e os outros que vão dar isso, e não você. Você não vai tomar isso. É exatamente o que Jesus não fez. Ele é o filho de Davi. As promessas messiânicas dos Salmos, pede-me e te darei as nações por herança, tudo pertencia a Jesus, mas Jesus tomou uma decisão. Se Deus não me der isso, eu não vou tomar. E ele caminhou para fazer o bem até o final. É assim que Jesus se humilhou, sendo obediente até a morte. Veja que humildade aqui não é simplesmente um sentimento, é uma postura de vida que você assume. Você aceita o seu lugar de criatura. Aonde Deus te colocou, no trabalho, no seu país, na sua família, você aceita o seu lugar de criatura e para de perguntar a respeito das honras e méritos que você deveria receber e para de tentar iluminar o seu caminho e a vida de todo mundo a partir da sua luz própria e começa a se perguntar: o que é a vontade de Deus? Qual é a estrada que eu tenho que seguir? Como a vida funciona? Quais são os princípios divinos? Se algo está errado, é a vontade de Deus que estabeleceu, ou eu fiz algo errado. Mas o mundo e Deus não são, Deus não é injusto por causa disso. Agora, no dia a dia, em casa, na igreja, como a gente vai viver isso? Nós vamos ler Romanos 12. Vejam que interessante o que diz Romanos 12 a respeito disso. Romanos 12, logo depois de anunciar esse chamado, do Evangelho, Paulo nos convoca então a oferecer as nossas vidas como sacrifício, ter a nossa mente renovada. E aí, em Romanos capítulo 12, verso 3, ele diz que nós devemos pensar de nós mesmos como convém. Então, a sabedoria nasce aí, quando diante de Deus nós achamos o nosso lugar. E é o que diz logo depois, Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Exatamente o que está lá em Provérbios. Essa é a mente do Espírito, é a sabedoria. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O que nós temos aqui? Em primeiro lugar, isso está tão claro, a unanimidade. Literalmente, pensar igual, pensar junto. Nada fere mais o orgulho e cultiva mais a humildade do que buscar terreno comum. Gente, isso é crucial. Lembra do que a gente leu sobre definição do orgulho e C.S. Lewis? Cristianismo puro e simples. O orgulho é essencialmente uma competição simbólica e espiritual por um espaço. No fim, não importa se é o controle do reino ou o controle do inferno. O importante é que eu reine sozinho. Então, a prática da humildade passa exatamente por aí. Porque se você para de iluminar o mundo com a sua luz própria, agora eu e você temos que compartilhar a mesma luz, que é a luz do Senhor. Então nós passamos a ter um mundo público e não um mundo narcisista, mas é um mundo coletivo.
O mundo narcisista tem apenas a luz da própria arrogância, da lâmpada do arrogante, como nós lemos em Provérbios. Mas o mundo de Deus é um outro sol, é o sol da justiça. É o mesmo sol para todo mundo. É o mundo de todo mundo. Ninguém ali é maior do que ninguém. Ninguém tem luz própria nesse mundo. Então, a prática da humildade envolve o exercício da unanimidade, que não é dada automaticamente. Como a gente obtém a unanimidade? A gente tem que sentar e conversar, e aí a gente tem que ouvir o outro. Então, imagina isso em casa. Você não pode sempre interromper, se impor e calar o outro. Não é possível. Para haver a sabedoria, tem que haver humildade. E para haver humildade, é necessário se abrir para o outro. É o outro lado da mesma moeda. A gente acabou de ler, inclusive em Filipenses. Nada façais por rivalidade ou por orgulho. Vejam como a rivalidade, a competição e o orgulho estão associados. Mas com humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então vejam que vencer o orgulho e assumir a atitude de humildade envolve o quê? Pensar a mesma coisa, Filipenses 2:2. Ter o mesmo amor, o mesmo ânimo e vencer a rivalidade. Irmãos, isso é um trabalho contínuo, porque as rivalidades emergem todos os dias. No trabalho, em casa, na igreja, em todos os contextos. Então, é necessário buscar terreno comum. Provérbios 18:1. Veja, eu quero desafiar você aí que está achando isso cansativo, está dando preguiça em você. Provérbios 18:1. Quem vive isolado busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem vive isolado busca o seu desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Se você mantiver a lâmpada do orgulho acesa, você vai se revoltar contra a sabedoria, cortar os laços com os outros. Então, é necessário estabelecer essa conexão com o próximo. Quando a gente vive isolado, a gente fica tolo. E é o orgulho que faz a gente se isolar. Então, quando a gente conecta com outros e faz pontes, e nós buscamos terreno comum, e buscamos pensar a mesma coisa, e ter os mesmos sentimentos, entender o sentimento do outro, e eliminar ao máximo a rivalidade, então isso é humildade na prática. Por isso mesmo, a prova da humildade é a unidade. Irmãos, a prova da humildade é a capacidade de trabalhar com outras pessoas, de conviver com outras pessoas. Se aonde você está, as pessoas vão sempre embora, e elas não conseguem ficar ali com você, então isso é um forte sinal do orgulho e da arrogância. Quando existe a humildade, o ambiente se torna shalom, como nós vimos lá desde o início. Então, a unanimidade vai levar ao quê? Ao serviço. Filipenses 2:4. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Ou como está em Romanos, o trecho que a gente leu, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. É como Jesus, que subsistindo em forma de Deus, assumiu a forma de servo, se humilhou a si mesmo. Então, serviço. A humildade pode levar a gente efetivamente a descer aonde o outro está, como Jesus fez. Vejam só, gente, Jesus sabia que, obviamente, que ele estava muito à frente na sua caminhada moral do que os seus 12 apóstolos. Mas ele não desprezou os 12 por causa disso. Ele não desprezou. Ele desceu e participou com eles ali onde eles estavam. Então, vejam que humildade não significa você, através de uma falsa modéstia, negar quando você tem mais recursos, mais força, mais saúde, mais inteligência, mais exemplo moral do que outras pessoas. Às vezes você tem mesmo. A questão não é essa. A questão é quando isso te torna incapaz
de receber a ajuda do outro, de aprender com outra pessoa, de servir a uma pessoa que está começando sem pisar na cabeça dela. Quanta gente serve, mas serve humilhando o outro. Isso não conta. Aqui, o assunto de Paulo e de Jesus é se preocupar com o que é dos outros. Então, o horizonte do outro se torna importante. O que o outro está sentindo e está vivendo e a demanda dele se torna importante. E aí você desce por isso. Isso significa, na humildade, que você se une tanto com os outros e deixa de ser isolado, que você consegue usar os sapatos da outra pessoa. Você consegue ter o horizonte da outra pessoa para conseguir ajudar a pessoa onde ela está. Isso é a condescendência. E, finalmente, nosso último ponto, a submissão. A submissão. Não sejais sábios aos próprios olhos. O que significa não ser sábio aos próprios olhos? É que você só admitirá ser sábio se isso for visto pelos olhos de Deus e dos outros. Exatamente como Jesus ensinou em João capítulo 8. Isso é submissão, sujeitai-vos uns aos outros. Submissão significa que eu espero e dependo do outro. Isso é humildade. Se eu penso que eu sempre não preciso de ninguém e eu vou fazer do meu jeito, isso é orgulho, é soberba. Mas se eu espero a voz do outro, a palavra do outro, o gesto do outro, a contribuição do outro, eu incluo o outro, então nesse momento eu estou sendo humilde. Eu estou me submetendo. Como Jesus se submeteu a Deus e aos outros e foi obediente até o fim. Então, buscar a unidade, buscar o serviço e buscar a submissão é o caminho para a gente aprender a humildade. E a sabedoria mora com os humildes. Eu quero pedir que você ore sobre isso enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor. Isso que está em Tiago 4,10. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Quando a gente fala de humildade, as pessoas ficam com medo. Muitas pessoas, eu sei que tiveram medo nesse momento e pensaram, será que eu tenho que virar um capacho de todo mundo? Então, essa é exatamente a visão que a soberba tem da humildade. Eu quero te desafiar a ser teísta. Creia na existência de Deus nesse momento. Porque se Deus existe, vai acontecer o que está em Tiago 4,10. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, enquanto nós nos preparamos para a ceia do Senhor, abre o nosso coração, põe o nosso coração no lugar certo, apaga a lâmpada da soberba e nos faz ver a lâmpada do Senhor, em nome de Jesus. Toca nos corações das pessoas que nos acompanham nesse momento e nos torna dignos de celebrar a aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar então ao Senhor agora, enquanto nós preparamos o coração para a ceia do Senhor.